Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula de revisão para P2, tá? Vou fazer aqui alguns exercícios das listas 7 a 13, beleza? Exercício 1 é sobre as leis de Newton em sistemas curvilíneos, tá? Determine a velocidade constante máxima na qual o piloto pode viajar em torno da curva vertical mostrada na figura, a qual possui um raio de curvatura de 800 metros, né? Então, o piloto, né? O avião. De modo que ele experimente um máximo de aceleração de 8 vezes g. Tá? Essa aceleração máxima é obtida quando ele passa bem aqui no ponto mais baixo da curva, né? É a pressão máxima contra o assento, e aí o sangue tem dificuldade de subir para a cabeça. Se o piloto não for muito treinado, ele desmaia aqui embaixo, né? Tá? Então, para saber o V máximo aqui, é um movimento circular simples, o raio fixo, basta fazer primeiro o DCL, tá? Quais são as forças que agem aqui no piloto? Então você vai ter o eixo centrípeto é para cima, apontando para o centro da curva. Eu tenho a força normal, que ele sente, que o assento aplica nele, e a força peso, tá certo? Que é 70 kg vezes 981, tá? Bom, aí, escrevendo as equações aqui para o de Newton, a lei de Newton para o eixo normal, eu vou ter que, inicialmente, a aceleração. Isso é para achar normal, né? Para achar a velocidade, basta que eu escreva a fórmula da aceleração centrípeta, tá? Sabendo o valor máximo que ela tem e sabendo o raio da curva, eu chego que o V máximo que ele pode ter é 251 metros por segundo, tá? Algo em torno de 800 km por hora, por aí, mais ou menos. Sei lá, por aí. E aí, para saber a força normal, eu preciso escrever as leis de Newton, para a coordenada, né, que pede aqui a força normal, né? Então você vai ter aqui soma das forças no eixo centrípeto e a massa vezes a aceleração centrípeta. Então aqui eu tenho normal menos o peso igual a massa vezes a aceleração centrípeta, né? Então a normal vai ser 6,18 kN, tá? Sendo que a força-peso dele é só, né, 1/8 disso aqui, tá? Da ordem de 600 newtons, né? Então a coisa aqui é bem maior, né? Uma pressão ferrada que ele sente contra o assento, tá? Não é à toa que esse povo que mexe com a aviação de caça, astronautas, né, chegando depois dos 60, começam a ter problemas ligados à coordenação motora, problemas cerebrais, né, porque você força muito o organismo durante os testes, né, durante a performance profissional. Bom, questão 2. Eu tenho aqui um carretel que corre livremente aqui nesse eixo, tá certo? Se você soltar ele, ele vai descer aqui, tá? Porque ele não tem atrito. Mas se esse eixo aqui estiver virando, o carretel ele pode parar, ou se você girar mais rápido, ele pode até começar a ir para fora, né? Tá? Então eu tenho aqui um instante em que o carretel, esse eixo aqui está girando em torno do eixo Z, né? Essa coisa aqui. E o carretel parou aqui na posição 0,25 metros, tá? Essa inclinação aqui tem esse triângulo aqui, tá? E aí, o coeficiente de atrito estático é 0,2, tá? Então tem um atrito estático aqui. Para ele descer, ele teria que vencer esse atrito estático, mas a massa é 2 kg, né? Acredito que seja suficiente para vencer. Aqui o seno, né? É o adjacente aqui, que é o P seno e o P cosseno. O P seno é o triângulo aqui ao contrário, né? Tá certo? Que seria 4 quintos, 0,8. Então o P seria 20 vezes 16, né? Ao passo que a normal aqui seria cosseno. 0,6 seria 12. Ainda vezes 2 dá 5. Não dá nem 3, né? Então facilmente ele desce aqui, se estivesse parado, né? Mas devido
ao movimento, ele parou aqui nessa posição, tá? Bom, ele quer saber qual que é a velocidade constante mínima que o carretel tem que ter para que ele não escorregue para baixo, tá? Se está numa velocidade baixa, ele quer escorregar para baixo, então a força de atrito é para cima, tá? Se está muito rápido, ele quer escorregar para cima, aí o atrito é para baixo. Mas porque ele está dizendo aqui que é o V constante mínima, quer dizer que ele quer escorregar para baixo, mas aí, por causa do V constante, ele não escorrega, então o atrito é para cima. O primeiro passo, então, aqui é fazer o DCL. Tá? Então eu vou ter aqui a força-peso, a normal e o atrito. E, pessoal, esse círculo é horizontal, tá? Então eu tenho aqui a normal apontando para dentro, o eixo normal apontando para dentro, e o eixo tangencial apontando aqui tangente à trajetória, mas o eixo B, que é o eixo perpendicular, apontando para cima, né? Onde está o peso. Então eu faço aqui o DCL, tá? Então o eixo normal aponta na horizontal, tá? Para dentro. A normal é perpendicular aqui ao eixo. E como ela é perpendicular ao eixo, se aqui é 4 e 3, então a normal é 3 e 4 aqui, tá? Troca. O atrito é para cima, que é a MIB é normal, 0,2 é normal, que é o atrito máximo. Quando for o atrito estático máximo, é porque é o V, né, mínimo que ele está tendo aqui, senão ele vai escorregar, tá? O peso é para baixo, no eixo vertical. Então eu vou ter forças no eixo centrípeto e no eixo vertical. No eixo vertical não tem movimento, soma é zero. No eixo centrípeto é m vezes aceleração centrípeta, tá certo? Então pegando primeiramente o raio do movimento, que eu preciso dele, né? O raio é desse ciclo plano aqui, né? Então é só uma componente aqui, a componente horizontal, né? Que é 4/5 horizontal, certo? Então o raio é 0,2. Aí eu faço a soma no eixo B, que é... não, primeiro ele faz o eixo centrípeto, tá? No centrípeto eu vou ter 0,2N horizontal, negativo, que aponta para fora. Além disso, horizontal é 4/5. Está aqui, né? Horizontal 4/5, está aqui. A normal, aqui, a componente dela na direção aqui, é essa componente aqui, ó, que aponta para baixo, então aponta positivo, né? Desculpa, essa aqui, perdão. Aponta positivo para dentro, e aí é o horizontal aqui, que é 3/5, tá aqui. Então tem a normal, componente normal e componente centrípeto. O componente normal da aceleração da força normal, a componente, né, centrípeta da força normal e a centrípeta da força de atrito, tá? A centrípeta da força de atrito aponta para fora do eixo normal e a centrípeta da força normal aponta para dentro aqui. Então ele é positivo. Aí a massa é 2 e aqui é V quadrado sobre o raio. Eu também não tenho V e não tenho N, então não posso fazer nada aqui, tá? Mas no eixo B aqui eu tenho o peso, a componente de atrito que é para cima, né, porque está subindo, e a normal também, que é para cima, tá? Aqui o atrito para cima é 3/5, né, ó, 3/5, e a normal para cima é 4/5, né? Então vai ficar 4/5 na normal, e aqui o atrito 3/5 e aqui o peso, né, menos o peso. Daqui eu acho a normal, tá? Aí substituo aqui e acho a velocidade mínima, que é essa aqui, tá certo? Então, um problema bastante técnico, né? Tem que fazer aqui o DCL com cuidado, tá? Bom, esse aqui é um outro exercício interessante. Também o exercício de leis de Newton, o referencial no movimento circular, né? No movimentos curvilíneos, perdão, tá? Então é o seguinte, é um carro de 0,8 megagramas, viaja pela colina, tendo a forma de uma parábola. Está aqui a parábola, tá? Quando o carro está no ponto A, ele está viajando com a velocidade de 9 metros por segundo,
e aumentando a velocidade em 3 metros por segundo quadrado. Aqui eu vou ter uma aceleração tangencial. Tá? Determine a força normal resultante. Aqui no carro, tem que usar a lei de Newton, nesse ponto lá que ele quer. E a força de atrito atuante resultante também. Tá? E você decide o tamanho do carro. Então, o que acontece aqui? Primeiro, para calcular esse resultante centrípeta, eu preciso achar o raio. Então, vou ter que deduzir o raio a partir da curva. Tá? Uma outra coisa, para eu escrever aqui a normal, perpendicular à superfície, eu preciso saber o ângulo, esse ângulo aqui. E o ângulo também acho pela curva, né? Então vamos ver lá então aqui, ó. Primeira derivada aqui vai dar isso aqui, menos 0,00625x, tá? Essa é a primeira derivada. Se derivar aqui, passar o 20 multiplicando, né? Divide e tal. Aí você bota o valor do x, que é 80. E aí, isso vai ser a derivada. Bom, isso aqui vai ser a segunda derivada, né? Aí, a tangente do ângulo aqui, né? Essa reta tangente, o ângulo dela que ela faz com o eixo x é só o valor da derivada primeira. Tá? Aí eu vou achar aqui a tangente, aí eu faço o arco tangente e acho o ângulo. Tá? O ângulo é negativo porque está descendo para o quarto quadrante aqui, ó. Desce para o quarto quadrante, esse ângulo aqui então é 26,57. Tá? Quer dizer então é o seguinte, se eu fizer uma reta vertical aqui, o ângulo vertical aqui também vai ser 26,57. Então a partir disso eu já posso montar meu DCL. Tá? Meu DCL vai ser então aqui, ó. Aqui está o carro descendo no eixo tangencial. Tá? Tem um atrito que é contrário. Tem aqui a aceleração, o eixo centrípeto. A força normal é para cima e o peso é vertical. E o ângulo é 26,57, que é o mesmo ângulo que faz aqui, ó, com a horizontal. Esse ângulo aqui, ó, horizontal. Esse aqui, 26,57, é o mesmo que a vertical faz com a perpendicular aqui. Tá certo? Então agora aqui é só somar, né? No eixo vertical não tem movimento, né? O peso cancela com uma parte do atrito e uma parte da normal. No eixo, desculpa, não é isso não. No eixo centrípeto aqui, perdão, né? A força vai ter uma componente centrípeta e uma componente tangencial, tá? Então, primeiro, vamos achar o ρ, né? Para poder escrever a componente normal, a centrípeta. Achamos o ρ, deu 223,61. Agora vamos achar a soma das forças no eixo tangencial, que é o mais simples, né? O que eu vou ter? Uma parte do peso, aqui é cosseno, é o eixo centrípeto, é o seno, então, tá? E contra o movimento tem o atrito, menos o φ, tá? É igual a massa vezes a aceleração tangencial. A massa eu tenho, e a tangencial também eu tenho. Tá aqui, tá? Está aumentando a velocidade, né? Daqui eu tiro a força de atrito, então. Deu 1,11 kN. Agora, para achar a centrípeta agora, o eixo centrípeto eu tenho. A normal é contra o eixo centrípeto, tá aqui. O peso é o cosseno, é a favor do eixo centrípeto. E a velocidade, ele falou que é 9 metros por segundo. 9. E aqui está o raio, tá? m v quadrado pelo raio. Isolando n, eu vou ter, então, a normal é 6,73 kN, tá certo? Então, ele pediu a força de atrito e a força normal, está aqui, resolvido, tá? Então, esses três primeiros exercícios foram de lei de Newton aplicada aos referenciais circulares, tá? Os movimentos de trajetórias curvilíneas aqui. Não precisa ser só circular, pode ser qualquer curva que você tenha a equação, né? Próximo exercício, né? Se o cabo for submetido a uma força constante de 300 newtons e o colar liso de 15 kg começar o movimento a partir do repouso em A, determinar a velocidade do colar quando atingir o ponto B e tangenciar o tamanho da polia. Então, esse tipo de exercício é o típico exercício de trabalho, né? Por quê? Porque tem uma força externa atuando, tá? Uma força externa atuando. Então, o que acontece?
você tem energia cinética inicial mais o trabalho de todas as forças externas igual energia cinética final. Para isso, seria bom você marcar aqui as forças externas, né? Para você ter uma ideia de que forças que estão agindo, para você não esquecer nenhum trabalho. Então seria bom fazer um DCL aqui numa posição qualquer. Então DCL você vai ter o quê? A normal atuando aqui, numa direção. Se você puxa para lá, ela para normal para cá, né? A gente sabe que a normal não faz trabalho, porque ela é sempre perpendicular à velocidade. Então eu marquei para marcar. Tem a força peso, né? Sempre vertical. E a força aqui da corda, né? De 300 newtons. Então eu tenho 3 forças, somente 2 fazem trabalho. O trabalho da força-peso é simplesmente a diferença de altura aqui, né? Altura inicial, altura final. E a força aqui é mais difícil de complicar essa força aqui, porque primeiro eu preciso saber no início qual que é a distância daqui até o ponto C. Depois no ponto final, qual a distância daqui até o ponto C. E daí eu faço a subtração e acho o quanto que foi o ΔS, porque eu trabalho numa força externa e a força vezes ΔS, não é isso? Tá certo? Então eu sei quanto que a força atuou nessa direção aqui, dessa linha, tá certo? Bom, primeira coisa, a altura total para fazer o trabalho da força-peso é, ó, partindo do ponto A, que seria 0, né? 300 mais 200, né? Que aqui é o raio, né? Dá 500, né? Então meio metro, 500 milímetros. Depois, a distância S que a força percorre é esse AC aqui, que é grande, menos o BC, que é pequeno, tá? Então, AC menos BC seria o quanto que andou, a corda andou aqui, né? Quanto de corda passou pelo ponto C. A distância AC é Pitágoras, né? Vai ficar 2, 4, 7. 0,7 quadrado e mais isso aqui, que é 2 e 2, 0,4 ao quadrado, não é isso? Isso. Menos isso aqui, ó, de B até aqui é 2 e 2, tá? 0,2 quadrado, 0,2 quadrado, tá? Fazendo essa conta então aqui, eu chego em 0,5234 metros, que é o quanto que andou de corda aqui, tá? No ponto C. Então, né? Aqui, ó, 300 vezes o que andou de corda é o trabalho, né? Então, cinética inicial é 0, né? Que parte do repouso, mais a soma de todos os trabalhos igual a cinética final, tá? Então, 0 mais. Primeiro, a força F andou esse tanto aqui, força vezes distância, né? Porque o tanto todo que anda de corda também é uma distância da força. Isso é positivo, porque a distância está no mesmo sentido da força. Agora, o peso não, né? Porque o mgh aqui, o peso vezes h, ele tá subindo, né? O colar. E o peso aponta para baixo, então aqui é negativo, né? Então, peso vezes a altura. Então, andou 0,5. Igual, isso aqui são os dois trabalhos, igual a cinética final, que é essa aqui, né? Meio de mv quadrado. Fazendo a conta, eu encontro o VB. Tá certo? Que é isso que ele pede. V final no ponto B. A partir do repouso, no ponto B tem essa velocidade. Beleza? Bom, vamos mais um exercício aqui. Ó. Também parece ser de trabalho. Por que é de trabalho também? Porque tem uma força externa, né? É mais fácil fazer por trabalho. O bloco de 50 libras, está aí, ó, 50 libras está aqui, ao lado, repousa sobre uma superfície áspera, para a qual o coeficiente de atrito cinético é 0,2. Uma força, a força é variável, depende da posição, 40 mais s quadrado libras, onde s está em pés, atua no bloco no sentido mostrado. Não. No direção não. Na direção mostrada. Que é na, né? Deixa eu consertar aqui. Na direção mostrada. Tá? Se a mola estiver originalmente não esticada, né? E o bloco está em repouso, determine a potência desenvolvida pela força no instante em que o bloco se moveu
1.5 pés. Então é problema de potência, né? É trabalho, né? Então o que você faz? O trabalho, a potência é força vezes velocidade. Nesse instante aqui, você acha a força, acha a velocidade e multiplica, né? Tá bom? Bom, para achar a velocidade, eu preciso fazer o trabalho, né? Cinética inicial mais o trabalho de todas as forças externas igual a cinética final. Então eu preciso saber quais forças fazem trabalho. Aí era bom fazer um DCL para ver, né? Então, meu DCL, eu vou ter a força-peso, né? Força-peso, a força da mola, esse S aqui é de spring, né? Da mola, a força F externa, a normal e a força de atrito, tá? Que é contra o movimento. Na direção do movimento, essas forças verticais aqui não apitam nada, tá? Entretanto, como a normal, atrito, a força de atrito envolve a normal, eu preciso primeiro calcular a normal. Para calcular a normal, eu preciso olhar as forças aqui no eixo Y. Tá? A gente sabe que é zero a soma, né? Por quê? Porque no eixo Y não tem resultante, não está voando nem entrando no chão. Então, aí é o seguinte, a normal de B é para cima, menos essa força aqui, seno 30, e a força é isso aqui, e menos o 50 que é o peso, igual a zero. Então a normal dá isso aqui, ó, 70 mais meio S quadrado. Então a normal depende da distância também, tá certo? E aí eu vou usar essa normal aqui no lugar aqui do 0,2 NB para fazer a soma do eixo X, tá? E no eixo X, tá? Eu não tenho, desculpa, não vou fazer a força no X, eu vou fazer o teorema do trabalho e energia, né? Então, cinética inicial, que é zero, tá? Porque está parte do repouso, mais trabalho de todas as forças que agem aqui no sistema é igual cinética final, tá? Então, primeiro, o trabalho vai ser de quem? Da força F, cosseno, né? Porque é no eixo X, que é o eixo do movimento. Força F cosseno. A força da mola, que desculpa, o trabalho da mola, que é meio de kx quadrado, meio de kx quadrado. E o trabalho do atrito, que é esse cara aqui, ó, 0,2 vezes isso, 0,2 vezes isso aqui. E ele fala para fazer essa conta em até só em S igual a 1,5 pés, né? Então aqui, meio de mv quadrado. Então você faz essa integral até meio, 1,5, perdão. E aí você vai ter aqui, essa integral vai dar 52,9. Essa aqui dá menos 22,5 e essa aqui dá menos 21. Fazendo a conta, eu encontro então que a velocidade de V2 é 3,465 pés por segundo. Tá? Bom, eu sei a velocidade. Quer saber a potência desenvolvida pela força. Tá? Então a potência é força vezes velocidade. E é só eixo X, pessoal. É só eixo X, tá? Porque as forças no eixo Y não contribuem para o trabalho, né? Então, quando o S é 1,5, né? Ah, não, é a potência da força, então é a potência total, né? Achei que tinha que compor, né? Sabia que tinha que fazer componente aqui, mas acontece... Ah, não, tem que fazer mesmo. É cosseno mesmo, tá aqui, ó, tem que fazer. Porque a força total, primeiro eu boto 1,5 aqui, para saber quanto que ele é total. E aí a potência é a força vezes a velocidade. Veja bem, mas acontece o seguinte, na verdade, a potência é força escalar velocidade. Então seria Fx, Vx, Fy, Vy. Só que nós não temos Vy, só temos Vx. Então fica só Fx, Vx. Então aqui está o Fx e aqui está o Vx, então a potência vai ser isso aqui. A potência em unidades inglesas é força vezes distância, né? Sobre o tempo. Libra vezes pé por segundo. Se você dividir por 550, dá a resposta em HP. Então dividir por 550, deu isso aqui, 0,231 HP.
Tá? Isso aqui é um probleminha de potência, então. Mais um exercício aqui, vamos ver. O colar de 5 kg tem uma velocidade de 5 metros por segundo para a direita, onde está em A. Tá? Em seguida, ele viaja ao longo da guia lisa. Se a guia é lisa, não tem atrito. Determine sua velocidade quando seu centro atinge o ponto B. Esse ponto B aqui é um pouco antes de bater aqui, então ainda não bateu aqui no fim, tá? A força normal exercida na haste no ponto A. No ponto B, perdão. No ponto, quer dizer, ponto. Então no ponto, então quer dizer esse ponto B aqui. A mola tem um comprimento natural de 100 milímetros e o ponto B está localizado um pouco antes da porção final da curva da haste. Então, ainda é a curva, né? Tá? Ainda é a curva. É o final da curva. Então, pessoal, aqui não tem força externa, não tem atrito, é mola, força-peso, tal. Isso aqui, então, é com cara de conservação da energia. Então, energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Entretanto, para conseguir calcular a força normal, que a normal não faz trabalho, né, pessoal? Então, quando pede força normal, não sai para conservação da energia, tem que fazer a lei de Newton ali, né? Então, no ponto B tem que fazer a lei de Newton. E, como ainda é uma parte curva, é a lei de Newton do sistema curvilíneo, né? Soma das forças no eixo centrípeto é a massa vezes a aceleração centrípeta. Para isso, eu preciso primeiro achar a velocidade em B, tá? Quando chegar em B, como é que fica o DCL? Eu vou ter que a mola puxa B, puxa o colar, mas o colar tem velocidade. A inércia quer empurrar, quer jogar o colar para fora. Então, tem uma competição aqui entre a mola e a inércia, então eu não sei se a normal aponta para dentro ou aponta para fora. Não dá para saber. Se está quase parando o colar, a normal aponta, né, puxa para dentro, ela aponta para fora. Se estiver bem rápido o colar, então tem muita inércia, vai querer sair para fora do colar, então a normal aponta para dentro. Eu vou chutar aqui, a normal aponta para dentro. Aqui vai ser a aceleração centrípeta, né, apontando para o centro da curva. O raio está aqui. E descendo a tangencial, tá? Como eu quero a normal, então eu não me interessa aqui a tangencial, só me interessa o eixo normal. E, além disso, aqui está a massa, que é 5 kg, está aqui, isso mesmo, 5. Então aqui está a força-peso, né? Bom, para achar a velocidade no ponto B, eu preciso fazer então a conservação da energia. Primeiro, energia mecânica em A. Tem a potencial em A, que é mgh. E a potencial em B é zero. O que quer dizer isso? Quer dizer então que o ponto B aqui embaixo é o meu nível zero. Aqui é o nível zero de altura. Então se a potencial aqui em B é zero, então em A é essa altura aqui, tá? Que é 0,2. Então mgh está aqui, 9,81. Depois, a mola, quanto que a mola está esticada? Daqui até o ponto A é 200 por 200. Então, está esticada raiz quadrada de 0,2 quadrado mais 0,2 quadrado. É o tamanho dela. Só que ela tem um comprimento natural de 0,1, não é isso? Então, o x é L menos L0. Tá certo? L0 aqui está aqui, ó. L0. Então, achei o XA. Então, dá para achar a potencial em A, elástica. E a potencial em B, elástica? Mesma coisa. Eu faço aqui 0,2 mais 0,2 dá 0,4, menos 0,1 dá 0,3. Então, eu já tenho a potencial aqui no ponto B elástica, tá certo? Então, a elástica no A, meio de kx ao quadrado, 0,8 joules, e em B, 2,25 joules. Conservação da energia, cinética mais potencial em A igual a cinética mais potencial em B. Em A, está com 5 metros por segundo, então tem cinética.
meio de mv². Mais a potencial gravitacional, está aqui. Mais a potencial elástica, está aqui. Igual. Cinética em B, mais potencial gravitacional em B, 0. Mais potencial elástica em B, 2,25. Daqui eu tiro VB. Então, o VB deu 5,33 metros por segundo. Tá certo? Agora, eu tenho que achar a normal em B. Então, basta pegar essa equação aqui. Tá? Eu tenho, nesse eixo aqui, eu tenho a normal, a força da mola, né? A mola aqui, né? Que está puxando para lá, no eixo centrípeto. Então, a soma das forças no eixo centrípeto é máxima vezes a ação centrípeta. Sendo que, nesse caso, como eu já tenho o valor de x no ponto B, está aqui, ó, já dá para achar a força da mola. É kxb, que é 15 newtons. Então, aplicando a lei de Newton, a normal mais a força da mola é igual a massa vezes v² pelo raio, que é a aceleração centrípeta. Então, o que acontece? Se o v for baixo, isso aqui é pequeno, e aí a normal vai dar negativa, isso aqui vai dar menor que 15. Se o v é alto, isso aqui é grande, tem muita inércia, a bola quer ir para fora, a normal é para dentro. Fazendo a conta, a normal deu positiva. Quer dizer que tinha bastante inércia aqui, o V está bem alto. Tá? Então eu chutei o normal certo. Tá? E aqui, então, o exercício que está para envolver tanto a conservação da energia quanto o movimento curvilíneo. Tá bom? Questão 7 é uma questão de choque. Né? Na figura ao lado, o disco A tem uma massa de 2 kg. Tá aqui. 2 kg. Está deslizando para frente na superfície lisa, velocidade VA 5 metros por segundo. Tá? Quando atinge o disco B, de 4 kg, que está deslizando em direção a A, então sentido contrário, com VB1 igual a 2 metros por segundo. Em alinhamento tal que o impacto será central e direto. Se o coeficiente de restituição entre os discos é E igual a 0,4, computar as velocidades de A e B logo após a colisão. Então, são duas equações, então. A primeira conservação é da conservação do momento linear, tá? Isso aqui. E depois a equação 2 é do parâmetro de impacto, né? Do coeficiente de restituição. Quando o impacto é direto, então os dois centros estão alinhados assim, né? Então aqui está o plano, né? Onde nada acontece. Essas velocidades nesse plano aqui não mudam, plano perpendicular. Mas não tem nenhuma velocidade nesse plano, então esquece. Tá? Então aqui está VA de encontro a, o A de encontro a B. Então, primeira equação, conservação da quantidade de movimento. Tá? Então, quantidade de movimento total inicial igual a quantidade de movimento total final. Eu tenho que dizer para onde que aponta o positivo aqui, tá? Porque isso aqui é tudo vetorial, pessoal, tá? Então, nesse sentido aqui, ó, o VA1 é positivo, o VB1 é negativo, eu sou obrigado a pôr negativo porque eu sei que ele está contra o referencial. O VA2 e o VB2 eu não conheço, não sei, então tem que colocar positivo. O que eu não sei eu ponho positivo. Então, 2 vezes 5 mais 4 vezes menos 2 igual 2VA2 mais 4VB2. E aí eu tenho aqui a primeira equação entre VA2 e VB2. Tá? Aí, do parâmetro de impacto, eu tenho que ele vale VB2 menos VA2 sobre VA1 menos VB1. Aí eu tenho que, neste sentido positivo, cuidado, em quem que é o E? O VB2 não sei, o VA2 não sei, o VA1 positivo e o VB1 negativo, porque está contra o referencial, então negativo. Tá? E aqui eu tenho então a minha segunda equação entre VB2 e VA2. Então aqui eu tenho dois sisteminha, né? Duas equações, duas incógnitas. Resolvendo eu vou ter então que o VA2 deu menos 1,53, então ele vai para trás. Depois que o VA bate, ele vai para trás, porque ele é mais leve, né? E o VB2 inverte o sentido e vai para frente, para o outro lado. Tá? Então o VB2 vai para a direita e o VA2 vai para a esquerda. Então aqui estão as duas velocidades. Tá? Probleminha bom, simples, né? Tranquilo.
Só não pode se confundir aqui com os sinais, tá? As velocidades conhecidas, que são dadas, você tem que colocar positiva ou negativa, de acordo com o seu referencial. É obrigado a fazer isso, tá? E também, às vezes, o aluno fica tentado, né? Ele fala assim, não, esse cara aqui é muito leve, vai bater e vai voltar, vou pôr negativo para ele aqui. Você não pode fazer isso, você não calculou ele ainda. Quando você não tem o valor, você não fez a conta, você não pode chutar nenhum sinal. Você tem que colocar positivo. Se deu positivo, é positivo mesmo. Se deu negativo, é porque é contra o que você mais colocou lá, tá certo? Não pode chutar sinal do que você não conhece, não calculou, tá bom? Não vai esquecer disso. 8. O caminhão de 5 megagramas e o carro de 2 megagramas estão viajando com as velocidades mostradas na figura pouco antes de colidirem. Esse aqui está muito mais rápido do que esse, vai bater. Depois da colisão, o carro se move com um V de 15 km por hora para a direita. Em relação ao caminhão, quer dizer, isso aqui já é a velocidade relativa entre o carro e o caminhão. Determine o coeficiente de restituição entre o caminhão e o carro e a perda de energia devido à colisão. Quando ele fala perda de energia, geralmente a gente faz a perda de energia em porcentagem, tá bom? Bom, então, a primeira equação que você tem que fazer aqui é a equação da conservação do movimento, da quantidade de movimento, tá? Chutando positivo para lá. Então aqui T é o caminhão, é truck, né? C é o carro. Então, aqui um antes e depois, tá? Coloco os valores aqui. Obviamente eu converto, né? 30 km por hora, convertido dá 8,33 metros por segundo. 10 km por hora dá 2,78 metros por segundo. Depois, o V2 do caminhão e o VC do caminhão e o V do carro, né? O V do caminhão e o V do carro. Depois eu não tenho os dois, tá? O que eu tenho é o V do carro em relação ao caminhão. Então seria VC barra T. Então, a partir desta equação aqui, eu tenho a primeira equação que tem que relaciona o VT do caminhão final e o V do carro final, tá? E aí, o V do carro final é igual ao V do caminhão final mais o V do carro em relação ao caminhão. Isso aqui é aquela fórmula do V relativo, tá? Uma vez eu fiz aqui na aula. Repara bem, se aqui é o carro, aqui também tem que ser o carro, tá? Então, se ele deu do carro em relação ao caminhão, então aqui tem que ser carro igual e aqui o caminhão. Tá, colocando tudo no mesmo eixo aqui, referência, o eixo x positivo, eu não sei o V do carro, positivo, então. Eu não sei o do caminhão, positivo também, depois do choque, né? Mas eu sei o relativo. O relativo é 15 km por hora. Converto para metros por segundo e dá 4,167. Passo para lá então. Então quer dizer que o V do carro após o choque menos o V do caminhão após o choque é 4,167. Então, colocando esse valor aqui, ó, é a segunda equação para o V do carro após o choque e o V do caminhão após o choque. Então, duas incógnitas, duas equações, aí eu faço a conta e acho que o V do caminhão após o choque é isso aqui, 5,5 metros por segundo, e o V do carro após o choque é 9,722, tá certo? O relativo entre eles é esse 4,167. Eles se movem no mesmo sentido, então relativo à subtração. Bom, calculado então as velocidades antes e depois, eu posso descobrir quanto que a energia cinética foi perdida no choque. Também posso achar o E, né? O que é o E? É o V relativo após o choque sobre o V relativo antes do choque. Antes do choque, o caminhão tinha 8,3 e o carro 2,7. E esse aqui após o choque, eu sei que essa subtração aqui é 4,167.
Então, o E dá 0,75. Além disso, para achar agora a perda de energia, calcula a cinética inicial. Põe aqui as massas e as velocidades iniciais. E dá 181 kJ. Tá? Depois, a cinética final, eu tenho as velocidades finais e calculo e dá 171,6,7 kJ. Então, quanto que perdeu de energia aqui? Né? Então, a perda de energia foi 1 menos a cinética final sobre a cinética inicial. Se eu multiplicar por 100, isso aqui é em módulo, né? Eu tenho a perda. Então, a perda foi de 5,32%. Essa foi a perda de energia no choque. Tá bom? É só calcular a cinética final, dividir pela inicial, aí 1 menos isso, tira o módulo vezes 100. Então, esse é um problema bonitinho, né? Capítulo 4, olha, sistemas de massa variável. O jato está viajando a uma velocidade de 720 km por hora. Opa, quer dizer então que V constante, aceleração é zero, tá? Se o combustível for sendo gasto a uma taxa de 0,8 km por segundo e o motor toma ar na taxa de 200 km por segundo, enquanto o gás de exaustão, ar e combustível, tem velocidade relativa de 12.000 metros por segundo. Olha a potência do jato, hein? Em relação ao avião. Determina a aceleração do avião nesse instante. Ah, não, então é nesse instante, ou seja, ele bateu uma foto do avião nesse instante. Então, nessa foto que ele bateu nesse instante, o V é esse, mas o avião está acelerando, então ele vai aumentar esse V. Tá? E a resistência de arrasto é 55V². Tá? Onde a velocidade aqui é metros por segundo. O jato tem massa de 7 megagramas. Opa, aqui está errado, hein? Miligramas, meu Deus do céu. Aqui é megagramas. Megagramas. Então aqui, megagramas. Tá? Bom, então o avião tanto absorve matéria como expulsa matéria. Então tem que ter os dois termos na equação. Aqui o termo que emite a matéria, né, emissão, e aqui o termo que a matéria é ingerida, né? A matéria está sendo injetada no sistema. Então aqui, ó, quando ela é injetada, esse V aqui é o V do avião, porque o ar está parado. A gente sempre acha que o ar está parado, tá? Então aqui é o V do avião. E a matéria que é ingerida é essa taxa aqui, que é quanto? Toma ar, 200 kg por segundo. Então esse aqui é, tá? Agora, quando a matéria é expelida, esse V aqui é dado, que é 12.000. E aqui o que é expelido, pessoal, é o seguinte, o ar que entra, sai. Se esse 200 entrou, ele também saiu. Mas ele sai também com o combustível, né? Tá? Então, além de sair dos 200, vai sair 200 mais o combustível. Então vai ficar 200,8. Tá? Então aqui eu vou ter a força, só tem a força aqui de arrasto, né, que é o atrito. E as forças de empuxo aqui, né, o thrust, essas equações aqui. O thrust é isso aqui. Tá? Esse aqui é o que faz empurrar o avião, esse aqui segura o avião um pouquinho. Tá? Vamos lá então. Primeiro, a massa 7.000. Então a massa a gente vai assumir que nesse instante ela é constante, porque foi uma foto, né? O dV/dt aqui é a aceleração que ele está pedindo. O V aqui de emissão é 12.000. A taxa que o combustível sai, né, do avião é os 200 que entram, mais o 0,8 que sai do combustível, então dá 208. A velocidade é 200 metros por segundo, que é a mesma velocidade que entra, porque quando o ar entra, a gente supõe que só tem a V do avião, porque o V relativo aqui é o V do avião mais o V do ar, mas o V do ar é zero. Então, o V do avião. Tá? Então, aqui é 200. E a taxa da matéria que entra foi dada, né? O ar que entra no avião é 200 kg por segundo. Então,
E o atrito é 55v². Então, nesse instante que bateu a foto, tem a velocidade aqui. Tá? Então, eu também tenho isso aqui. Então, eu tenho todos os elementos dessa fórmula, só não tenho aceleração. Sendo que esse cara aqui só tem uma força aqui, né? Atuando, que é a força de arrasto. Então, a força de arrasto, está aqui, é igual a MA, o V relativo de emissão, a taxa de emissão de matéria, o V relativo de absorção e a taxa de absorção de matéria. Isolando o A, eu vou ter que o A é 24,2 metros por segundo ao quadrado. Então está muito acelerado, sabe? Então vai subir rapidamente a velocidade, porque ó, em cada segundo aumenta 24,2 metros por segundo. Tá? É quase 90 km por hora, né? No próximo segundo vai estar 810, já estamos acelerando bastante. Tá? Depois, esse outro aqui é de fluxo, né? Olha aqui, ó. A rampa mostrada na figura ao lado é usada para desviar o fluxo da água, da vazão de Q igual a 0,6 metros cúbicos por segundo. Se a água tem uma área transversal de 0,05 metros quadrados, que é essa área aqui, ó, que é π vezes o raio ao quadrado. Se você pegar π e multiplicar por isso aqui ao quadrado, vai dar isso aqui aproximadamente. Tá? Determine os componentes de força no pino D e no rolete C, necessários para equilíbrio. Negligencie o peso da rampa e o peso da água. Porque o que interessa aqui é a cinética, né? Está muito rápido a água aqui. E o rho da água é 1000 kg por metro cúbico. Tá? Pessoal, então é o seguinte, ó, conforme essa água desce, ela quer empurrar esse pino, essa coisa aqui para baixo, né? E aí esse pino D tem que segurar aqui, né? Tá? Ela quer empurrar esse negócio para trás, aqui ele vai querer direitar, né? Então esse negócio aqui é super forçado, esse joelho aqui é muito forçado. Então esse pino aqui vai sofrer uma força brutal, esse pino e esse rolete, tá? Isso aqui são 600 litros por segundo. 600 litros por segundo é uma vazão gigantesca, forças aí consideráveis vão aparecer, tá certo? Bom, primeiro passo aqui é fazer um DCL, né, pessoal? Então aqui eu vou ter, no pino eu tenho duas forças, e repara que as distâncias têm que ser até o centro aqui da área, né? Essa é a distância que faz o momento, até o centro da área. Esse centro da área aqui tem 0,12 de afastamento, então aqui vai ficar 1,5 menos 0,12 é 1,38 aqui. Aqui é 2 metros, né? De centro até o C aqui, 2 metros. Tem o VA e tem o VB. Eu preciso saber VA, preciso saber VB, tá? Então, dada a vazão, eu sei que vazão é a área vezes a velocidade. Então eu sei que entra 12 metros por segundo aqui e aqui também sai 12 metros por segundo. Só que troca de direção, né? Aqui é no eixo Y e aqui é no eixo X, tá? Quando eu fizer o meu DCL, quando eu fizer minhas equações de equilíbrio, eu tenho que escrever para X e para Y, tá? Como eu tenho aqui, como é que era o truque mesmo? Quando eu tenho um pino, se eu começar pelo momento, eu já acho a outra força, que é a força no rolete, tá certo? Lembrando que eu vou ter que calcular a taxa de MDT, que é o ρ vezes V vezes A, que é o ρ vezes o Qzão, que é 600, achar o VA e o VB. Bom, então, soma dos momentos em relação ao ponto D, que é o ponto onde está o pino, a fórmula é essa aqui, dmdt, não é igual a zero mais, tá, pessoal? Por causa da água se mexendo. É o dmdt, que eu já achei. A distância, o VB vezes o braço, menos o VA vezes o braço, porque o VB é o final e o VA é inicial. Então, o VB vezes o VB eu sei que é 12, e o braço, né, é a distância, veja bem, a distância entre o ponto D e o centro da área B. Mas o centro da área B é isso aqui mesmo, ó. Tá? Então isso aqui vai ser zero, tá? Isso aqui vai ser zero. E aqui, ó, distância DA, VA. VA está aqui, ó.
tá? É 12. Aqui está o ponto central. E a distância de D até A. A distância de D até o ponto A aqui, que está aqui. Então, como é momento, tá certo? A velocidade VB, ela é o braço da velocidade, pessoal, tá? É o braço da velocidade. O VA é Y, o braço é X, tá? Então a distância DA, essa distância aqui, ó, D até a linha aqui do ponto A, que vai ser 1.5 menos 0,12 e 1.38, que é esse aqui, tá? Então, em relação ao ponto D, a única força que faz o momento é a força C aqui, né? Essa parte aqui, essa parte do lado de esquerdo é a parte que você já conhece dos outros capítulos, né? De Física 1. Então é a força vezes o braço. Então se eu olhar aqui, a única força que tem aqui, essa aqui não entra, né? Porque eu estou com o ponto de referência aqui, é só o C. Em relação a esse ponto de referência, o braço é 2. E vai gerar horário negativo. 600. Eu não tenho isso aqui, porque essa distância aqui é 0, e aqui é 1.38 vezes 12. Então daqui eu já acho CX, tá certo? CX está feito. Agora vamos somar as forças em X. Então eu tenho o DX e tenho o CX, tá? E a equação é essa, dmdt dbx menos vax. Então isso aqui agora é a resultante devido ao fluxo da matéria, né, no caso a água. Não é mais igual a zero aqui, tá? Então aqui dmdt eu tenho, vbx eu tenho que é 12, e o vax não tem, pessoal, porque o va é só y. Então eu tenho dx mais a força cx, ó que deu 5 kN, ó que força forte, né? Praticamente. Igual dmdt 600 vezes 12 aqui. E aí eu vou ter que o dx deu 2,23 kN. Fazendo o mesmo para y, tá certo? Então aqui também eu tenho o VB menos o VA. Então, em y eu tenho só o dy, tá certo? Perfeito? Depois, o VB, ele é horizontal, não tem y, só tem o VA, tá? Então, o dy é igual a 600, que é isso aqui. Aqui eu não tenho. E aqui o VY, que é o VA, é menos 12 porque está contra o eixo Y, né? Está para baixo, está descendo contra o eixo Y. Então, meu DY deu 7,2 kN. Então, aqui, ó, vai ter uma força aqui, ó, da ordem de 7,5, 7,6 kN resultante aqui, que é uma senhora força, tá? Isso é aproximadamente igual a uma força de peso de uns 800 kg, atuando o tempo todo em cima desse pino aqui. E aqui na força, no rolete também vai ser uma força grande, de 5 kg, e no newton seria mais ou menos a força de uns 500 kg, né? Força-peso, meia tonelada. Então, pessoal, só para mostrar que fluxo de água gera forças de reação grandes, tá? Imagine numa usina hidrelétrica, como é que você tem que projetar aquilo, são forças de reação bastante intensas, tá? Porque a densidade da água é muito grande, né? Muito grande. Bom, pessoal, é isso. Eu fiz uma revisão rápida aí dos principais tópicos que vocês vão ver aí na prova. Então, bons estudos aí. Qualquer dúvida, manda mensagem. E a gente se vê então na segunda-feira. Tá bom? Tudo de bom. E até mais.